Fala, redimidos, tudo na paz de Deus, que o Senhor Jesus esteja abençoando você grandemente. William Nunes, Débora Nunes, para mais um episódio aqui nosso do canal Redimidos. Mas antes da gente começar, vai lá, compartilha, se inscreva no canal, dê o seu joinha, acione o sininho para que o YouTube notifique você quando tiver um novo vídeo. E bora pra palavra! Meus irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, na Bíblia, que está lá em Lucas, capítulo 11, o versículo do 24 ao 26, amém? Então pega a sua Bíblia e vamos ler juntos. Aqui diz: a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Está amarrado em nome de Jesus. É uma palavra forte aqui, né? A estratégia de Satanás. Porém, é algo que a gente tem que meditar e discutir, né? Sendo cristão, porque nós cristãos temos que saber qual é a estratégia de Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele quer causar em nossas vidas? Ele quer causar destruição, ele quer causar confusão, ele quer causar morte tanto física quanto espiritual. Ele quer causar só coisas ruins, coisas que nos afastam de Deus, porque as situações que o inimigo traz para a nossa vida são situações que vão devagar nos afastando do Senhor. São situações que vão começando a colocar em nossa mente dúvidas, incertezas, questionamentos, enfim. E quando a gente olha esse texto de Lucas falando sobre o que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus, se converte, né? Muda a nossa vida, muda todo o estilo da nossa vida, a gente se arrepende de toda a vida errada que a gente levou no passado, e aí a gente começa a se limpar, a se lavar. A gente pede muito ao nosso Senhor para que nos corrija, nos limpe daqueles pecados, das velhas práticas. Velhas práticas tem que ser limpo. E quando a gente vê, a gente já está lá em adoração ao Senhor, a gente já está sempre meditando na palavra, e isso a gente vai adornando, né? Sim. Nossa casa, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, amém? E quando esse espírito imundo que saiu das nossas vidas, ele vai, anda pelo mundo, só que daí ele não encontra um outro lugar, e ele pega e volta para ver como é que tá a nossa vida. Quando ele volta, se por algum acaso nós não estivermos firmes no Senhor, se nós não estivermos vigilantes, não é verdade? Cheio do Espírito Santo, né? Sim, cheio do Espírito Santo. Se não estivermos no caminho do Senhor, debaixo daqueles mandamentos que o Senhor nos deixou para seguir, que é o que nos aproxima dele, sim, algo muito interessante é a oração. A oração é algo que nos leva a ter essa intimidade com o Senhor. Leva além, né? Leva-nos além, né? Tanto que daqui a pouco nós vamos falar sobre, né? Jesus, ele fala sempre para a gente estar em oração, que isso nos aproxima do Senhor, amém? Se por acaso a gente não estiver seguindo essa vida cristã com zelo, com temor, meus irmãos, ele vem e ele entra. E quando ele entra, ele não entra sozinho. Ele pegou mais 7. Mais 7 piores, né? Tá amarrado em nome de Jesus, né? Aí eu fico pensando, né? Se já estava uma situação horrível, né? Com um demônio. Imagina com 8 agora. Misericórdia. Que é 8, né? Na realidade. Sim. É ele mais 7, né? Então, sim, agora é 8 piores, espíritos piores, né? Piores. É isso que fica muito forte, irmão.
E aí o final do versículo diz que o último estado vai ser pior do que o primeiro. Porque a pessoa, meu irmão, ela já conhecia a palavra. Esse versículo, ele não está falando de uma pessoa que nunca teve acesso a Jesus, não conhece, não ouviu falar. Não, ele está falando de nós, cristãos. Pessoas que já passaram pela limpeza que Jesus faz na vida. Pessoas que já conheceram a palavra do Senhor, mas se desviaram. Então, é isso que está falando aqui, amém? Significa que nós temos que vigiar e orar o tempo todo. Esse livro, a Bíblia, a palavra do Senhor não pode se apartar da nossa boca. A nossa mente tem que estar em Cristo. E é o tempo todo, não é verdade, William? Para se encher do Espírito Santo, né, a gente tem que estar com a palavra de Deus afiada, né? Exatamente isso. Esse também, Débora, que esse versículo também retrata bastante do que a gente aprendeu lá de Gênesis, né? Que é a estratégia de Satanás. Foi em Gênesis, assim como foi nas outras, né, nos outros livros, até agora aqui em Lucas, né? Ele nunca mudou a estratégia dele. Verdade. Né? Na realidade, ele quer que você seja o dono do seu próprio entendimento, que você não tenha um relacionamento com Deus, que você seja o seu Deus. Porque daí você não precisa da palavra de Deus. Porque aqui a Bíblia diz, e é clara, né, que todo joelho se dobrará quando falarmos de Jesus, certo? E o Satanás, ele não quer que você saiba disso e que você não tenha esse relacionamento com Deus. Que você não faça uma prática, né, diária, que você não se relacione, que você não converse, que você não ore como um pai e filho. Verdade. Né? Porque o pai é aquele que protege o filho, correto? E se nós somos filhos, e nós pedimos ao pai a proteção das tentações e dos próprios pecados, né? O diabo não quer isso. O diabo quer que você se aprofunde, né, no mundo, certo? Então é exatamente isso. Se uma vez eu fui livrado, né, de um demônio, eu tenho que me firmar na palavra de Deus. Eu tenho que me encher do Espírito Santo, me revestir da armadura, né, de Efésios. Sim, tá certo? A armadura da fé. Eu tenho que me revestir dela. Por quê? Porque senão volta os 8 espíritos malignos agora. Sim. E agora imagina a balada que ele vai fazer dentro do teu coração, dentro do teu corpo, tá? Com enfermidades, vai fazer com vícios, né? Com ódio, ira, destruição, adultério, infidelidade a Deus, infidelidade a seus irmãos, a sua família, né? Perde completamente temor. Imagina só, se um demônio já fazia coisas ruins só com você, agora com 8 vai fazer com você, sua família e os próximos que estão ao seu redor, né? Vai vir escândalos através de você. E ai daquele que vier os escândalos. Sim. Né? Se você não se arrepende e não se enche do Espírito Santo, só pela misericórdia de Deus, né, Débora? Só pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela se renova toda manhã. O Espírito Santo, ele vai nos alertando. Quando a gente entra no caminho do erro, o Espírito Santo vai nos alertando, ele vai nos mostrando pela misericórdia mesmo, pela graça do Senhor. Porém, vai chegar uma hora que o Espírito Santo, ele vai se silenciar, porque ele vai falar, então você vai e faz então, como você quer fazer. E aí quando você não ouve mais a voz do Espírito Santo em você, meu irmão, aí é porque as coisas estão realmente já bem feias. Porém, no próximo vídeo a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto que também não é assim, nossa, então não tem mais jeito pra mim, porque eu já conheci a palavra, já fui pro caminho do mundo de novo, então vocês estão querendo dizer que não tem mais jeito? Não, não é isso que a gente está querendo dizer. Né? Tem jeito sim. A palavra de Deus diz que a gente nunca foi tão longe que o Senhor não possa ir lá nos resgatar, amém? E a misericórdia de Deus, ela se renova todo dia. Sim. Né? Então, se você ainda tem o sopro de vida, né, ainda há a esperança da misericórdia de Deus e sobre sua vida. Aí a gente vai falar mais no próximo vídeo, amém? Exatamente. Então aqui Jesus, ele incita nós, irmãos, a orar, tá? Se você ler o capítulo 11, o versículo 9, Jesus, ele incita a orar. Ele pede para que a gente tenha esse relacionamento com o nosso Pai. Porque aqui diz, no final, no versículo 13 diz, se vós, que sois maus, sabeis dar boas
dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Então, quando a gente entra em oração com o Senhor, que é essa maneira de a gente pedir algo a Deus, o nosso Pai, Ele nos dá, Ele nos abençoa, Ele concede aquilo em oração, amém? Então, a oração é o que nos tira do caminho, da estratégia que Satanás está colocando ali na frente, o laço do passarinheiro. A estratégia, a oração, né? A oração, ela começa a erguer muralhas, né? Ela começa a fechar as portas em que Satanás quer entrar, correto? Porque você já está ativando a sua fé em oração, né? Tá seguindo o que Deus está querendo. Então começa a fechar as portas, começa a levantar as muralhas, né? Para impedir os demônios, né? O que acontece? Por que lá em Salmos 91, né, o salmista diz que Deus é a nossa fortaleza? Porque quando a gente entra em oração, a gente começa a construir a fortaleza, né, contra os nossos inimigos, contra o maligno na realidade. Né? Porque a nossa luta é contra o espírito e não contra a carne. Sim. Né? E se é contra o espírito, então eu preciso levantar minha fortaleza espiritual, que é Deus. Verdade. Né? Eu preciso de Deus na minha vida. Essa muralha, ela se torna o que nos protege desses ataques. Isso. Dessas estratégias. As estratégias, irmãos, elas vão existir, né? O inimigo, ele sempre está arquitetando um plano para derrubar os filhos do Senhor, para derrubar as pessoas, amém? Para nos desviar do caminho, tirar o foco. Isso sempre vai ter. Ele vai estar sempre arquitetando. Porém, a oração, ela é uma arma contra, né? É uma ligação com você e Deus. Sim. Né? E aí essa ligação com você e Deus, Satanás, irmão. E quanto mais perto de Deus você está, mais longe exatamente. Da estratégia de Satanás. Nossa, olha que bênção, né? Amém. Glória a Deus, glória né? A Deus, e glória a Deus pela oração. Glória a Deus. Né? E Jesus incita, né? Jesus incita muito a gente a fazer oração. Né? Ele mesmo, antes do Calvário, ele mesmo entrou em oração. E assim, ele orava por mais de 1 hora, dava uma pausa, ia lá, falava com o discípulo e voltava a orar. Então era oração e oração. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. E principalmente, né, William, quando você sente, meu irmão, que as coisas estão ficando mais difíceis na sua vida. Quando tá tudo bem, ora. Mas quando você perceber que algo está acontecendo que está diferente, uma luta financeira, uma enfermidade, uma tentação, um pecado, sabe? Tá batendo na sua porta, aí dobra o joelho e ora mais ainda. Eu orava de manhã, Débora, e para dormir. Então, nesses momentos difíceis que você tá vendo que é uma tentação mais forte, ora de manhã, ora na hora do almoço, ora antes de dormir. E se acordar de madrugada, ora de madrugada também. Porque a oração é que derruba as cadeias. E Satanás não quer que a gente ore, não quer que a gente use essa arma. Aí tem mais, né? Se você não tá pegando na mão da sua mãe, do seu irmão, da sua esposa para orar, os filhos. É exatamente o que Satanás quer, que você lute sozinho. Só que Deus não quer que você lute sozinho. Você entra em oração com aquele próximo seu. Porque a oração de um justo, ela vale muito. Ainda mais a oração de 2 justos, então. Sim, de 2 bíblico, pessoas. Né? De 3 pessoas, 4 pessoas. Imagina só a grandeza espiritual que você tem contra um espírito. Né? Muito válido. Um espírito maligno. Verdade. É que assim, Satanás ele monta essa estratégia, né? Ele quer que você não acredite em Deus, que Deus não é bom, né? O suficiente para livrar você. Isso. Né? Ele não quer que você saiba disso. É isso entendeu? mesmo. É uma das estratégias dele. É tirar você da luz. Tirar a confiança que a gente tem em Deus. E a oração é a conexão. A oração é a hora que a gente se conecta ao mundo espiritual, fala com o Espírito Santo, o Espírito Santo fala com a gente. Sem intercessores, porque é a gente, ele direto. É direto com o Pai, né? Direto com Jesus, né? Deus e vai que vai. Amém. Né? Glória a Deus por isso, né? Então a palavra que a gente tinha para dividir com vocês hoje é essa. Sim. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele multiplique a semente aí que a gente plantou, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. E que o Senhor Deus abençoe você grandemente, irmão. Amém. Se você está passando por uma luta, ore. Se você está feliz, ore. Se você está rico, ore. Se você está pobre de dinheiro, que eu estou dizendo, ore também. Independente da situação. Deus, Ele supre a necessidade de todos e de todas as áreas da sua vida. Amém. Amém? Glória a Deus. E vamos lá fazer uma oração, Débora? Amém. Tá bom? Então vamos lá então.
Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, abra o nosso entendimento, Pai. Ensina-nos a orar cada dia mais, Pai. Vá e toque no meu irmão, o meu irmão que está ouvindo estas palavras, Deus. Abençoa ele, Pai. Sustenta, meu Pai querido, toda a obra boa que ele quer fazer, Pai, em sua palavra, em concordância com o Senhor. Oh Deus, vá, meu Pai amado, atinja os corações daquele irmão que está sofrendo com a enfermidade, ou daquele irmão que está sofrendo um problema no casamento, um filho rebelde, oh Pai querido, problemas financeiros, Deus. Ensina-nos, Pai querido, todo dia, Pai, traga sabedoria, traga paciência ao meu irmão. Oh, o Senhor é bom, o Senhor é quem dá o nosso alicerce, Pai querido, espiritual. Pai, o Senhor é a base para a nossa vitória, Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa o meu irmão, abençoa a família dele, abençoa os amigos, os familiares, Pai querido, aquele irmão que está na cama hoje, Pai querido, aquele irmão que está depressivo, ansioso, que está com Covid-19, Pai querido, em nome de Jesus, já arranca essa enfermidade, vai alimentando a fé desse irmão, acende a chama, Pai querido, em nome de Jesus. E eu digo, amém, glória a Deus, Pai, muito obrigado, amém. Então é isso aí, redimidos, tá? Que Deus abençoe você grandemente e que o Senhor Jesus esteja nos seus caminhos, pois Ele é lâmpada para os seus pés. Amém. Tá bem? Glória a Deus, abraço. Grande abraço, até mais. Tchau. Tchau.